Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com grandes entrevistados, trazendo aí curiosidades, informações valiosas para o nosso dia a dia, entretenimento, história. Bem, e hoje aqui nos nossos estúdios eu recebo o jornalista, poeta Franklin Valverde, falando sobre um encontro entre o futebol e a literatura com esse livro aqui, Entende, Crônicas do Rei Pelé. É isso mesmo. Quer saber mais? Então fique com a gente aqui no Análise Direta. Análise Direta no ar, transmitido para todo o Brasil e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje aqui em nossos estúdios eu recebo Franklin Valverde, jornalista, poeta, escritor, que trouxe para a gente aí este livro, Entende, 10 crônicas sobre Pelé. Ele vai falar aí sobre o encontro da literatura com o futebol. Olá, Franklin, um prazer te receber aqui. O prazer é meu, Clara, vir aqui conversar com vocês do Análise Direta, falar sobre o Pelé, né, que é uma das minhas, meu ídolo. Eu sou um iconoclasta, na verdade, eu não adoro ídolos, né, não tenho ídolos, mas sempre é uma exceção. E a minha exceção foi o Pelé desde garoto, quando eu conheci, né, através da televisão, né, o Pelé, né, pelas suas jogadas, pelas suas entrevistas, e a partir daí, digamos que eu fiquei assim, o fã do Pelé. E isso até os dias de hoje, que foi o que motivou, de uma certa forma, depois que ele faleceu, eu escrever o Entende, uma forma de homenageá-lo, né, esse que foi um dos principais brasileiros que divulgaram o nome do Brasil por todo o mundo. Como todo menino, pensou em ser jogador de futebol por causa dessa paixão ou não? Sim, sim. Quando eu era garoto, como acho que 99% das crianças, dos meninos brasileiros, né? Hoje a gente pode dizer até das meninas, né? Elas também querem ser, uma boa parte delas querem ser jogadores de futebol. Eu queria ser jogador de futebol, né? Mas como eu brinco, né? Eu era um grande ponta, de banco. Ou seja, não tinha a mínima condição de ser jogador. Mas, claro, quando você tem os seus 8, 10 anos, até 13, 14, né, você tem essa ilusão que você pode ser um jogador de futebol, né? Depois a ficha cai, né? Você percebe que você não tem o talento para ser um jogador de futebol e a vida acaba te levando para outros caminhos. No meu caso, me levou para o jornalismo, né? Que também te colocou ali dentro desse mundo, né? Sim, sim, de uma certa forma, sim. Apesar que eu nunca fui um jornalista da área esportiva, né? Eu sempre atuei muito mais na área cultural. Fiz alguma coisa na área de política, de geral, enfim, né, no meu percurso, mas essencialmente eu trabalhei sempre na área cultural, né? E então nunca tive essa possibilidade de falar sobre futebol, né? Sempre acompanhei, né, desde garoto, né, até hoje eu acompanho o futebol. Posso dizer que diariamente, né, principalmente os assuntos relacionados ao Santos, né, Santos Futebol Clube. Mas eu nunca trabalhei, nunca fui um comentarista esportivo, nunca fui um repórter de campo da área de esportes, né? Sempre atuando na área cultural. Mas como jornalista, teve seus encontros com o Pelé ou não? Exatamente, é uma das crônicas que eu coloco aqui. Eu nunca, ao máximo que eu consegui ficar perto do Pelé foi a 1 metro de distância, quando nós aqui em São Paulo tivemos a inauguração da Estação Imigrantes, tá? Aí eu fui cobrir a inauguração da estação, né? No dia, os jornalistas ficaram numa área VIP, que era um cercadinho em frente ao palco, onde ia ter a inauguração. Sei como é. Exatamente, né? Que a gente fica naquele cercadinho, né? Todo mundo espremido lá. Né? E eu fiquei a 1 metro de distância do Pelé. E é incrível, né? Tem uma das fotos, inclusive a foto que eu fiz, que está publicada no livro, por um site que eu fiz a cobertura. Eu fiquei bem em frente ao Pelé, a 1 metro de distância, né? Então eu vi o discurso de todos os políticos lá que estavam presentes, de alguns outros jogadores de futebol e do próprio Pelé. Tentei ao final, né, uma entrevista, uma exclusiva, mas não foi possível porque a agenda dele já estava bastante ocupada aquele dia. E mesmo antes desse encontro, mesmo depois, tentei entrevistá-lo. Minha ideia era fazer um livro de entrevistas do Pelé. Ele contar um pouco a história dele, do futebol, né? A paixão de um santista, né? De querer ouvir as histórias do maior jogador de futebol de todos os tempos. E eu queria fazer esse livro de entrevista. Nunca foi possível, né? Pela agenda dele, muito conturbada, né? Muito cheia de eventos pelo mundo todo.
E eu não sendo da área esportiva, então tinha uma certa distância, porque na hora quem administra as agendas dos atletas, né? Bom, que veículo que você é? Qual editoria que é? Não, de cultura. Cultura não, a gente precisa de uma pessoa que fala de esportes aqui. Né? Então isso sempre teve uma certa dificuldade, eu nunca cheguei a marcar essa entrevista. E depois, no final da vida do Pelé, que em tese teria mais tempo para fazer isso, infelizmente a saúde dele ficou um pouco comprometida. Então aí inviabilizou de vez. Quando o Pelé faleceu, eu senti, né? Falei como se eu estivesse perdendo uma pessoa da minha família, uma pessoa de um contato, porque, claro, eu acompanho a história dele desde garoto, né? E sempre tendo uma admiração muito grande pela figura dele, pelo que ele fez, né? E pelo menos pelas atitudes dele, né? De levar o nome do Brasil lá fora, sempre de uma forma bastante positiva. Eu falei, bom, acho que é o momento, eu tenho tantas histórias dentro de mim, tantas histórias dentro da minha cabeça, tenho esse respeito, essa admiração pelo Pelé, então eu vou fazer uma homenagem a ele, contar essas histórias de como o Pelé influenciou a minha vida e como é que ele esteve presente, não ele, mas pelo menos a imagem dele, a figura do Pelé em inúmeros momentos da minha vida. Selecionei 10, claro, né, o número do Pelé, 10, né, e aí eu resolvi contar 10 histórias sobre o Pelé e a influência dele na minha vida, né. Partindo da despedida dele, né, aliás, esse livro eu comecei a escrever no dia que ele morreu, com uma pequena nota lamentando e falando da importância dele no Instagram, né, no meu Instagram, coloquei essa nota e essa nota depois eu desenvolvi para essa primeira crônica do livro, que eu começo por aí. E daí eu vou, de uma certa forma cronológica, ao inverso, até o momento que é a última crônica, que eu conto como me tornei santista, quando eu era garoto. E o lançamento, não por coincidência, acontece justamente agora, nessa marca, né, de 1 ano da morte de Pelé, é isso? Sim, nós fizemos um lançamento no Museu do Futebol, né, um dos principais, né, no Pacaembu, né, o museu está na parte de baixo do estádio do Pacaembu, um dos principais palcos do Pelé, juntamente com a Vila Belmiro e com o Maracanã, né, que eu digo que são os três grandes palcos que o Pelé brilhou em muitos, né, no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, digamos que são os 3 principais palcos que ele pisou e que ele brilhou. Né? A Vila Belmiro, né, que é o estádio do Santos Futebol Clube, o Pacaembu, né, que é o principal estádio da cidade de São Paulo, né? Pelo menos, se não é o principal em termos de tamanho, pelo menos é o principal em termos de importância, de glamour e de beleza, né? E é o Maracanã, que era o maior estádio do mundo, né? Nós tivemos a Copa do Mundo de 50 e os mundiais do Santos. O Santos ganhou o Mundial no Maracanã também, enfim. Então, quer dizer, foi num dos palcos que o Pelé brilhou, que é o Pacaembu, né? E aí coincidiu, então, com esse momento tão importante, né, tão marcante, trazendo, então, essa homenagem depois de 1 ano da morte do Pelé. Você disse que acompanha, né, a vida do Pelé desde que era garoto, né? Você Sim. guardava recortes de jornal, como é que era? Então, essa é uma crônica que eu conto aqui dessa questão dos jornais, né? Que isso digamos assim, me deu, não problemas, mas você ouve, né? A sua mãe reclamando, pô, mas mais um jornal que você vai guardar. Aí quando você casa, você leva a sua hemeroteca, né? Que é a sua biblioteca de jornais, para a sua casa e depois vem a sua mulher também. Chega uma hora que elas desistem, né? Então você continua lá com os seus jornais, com as suas revistas. Mas então, eu, desde garoto, comecei a colecionar, né? Juntar fica feio, né? Juntar, não é juntar, juntar você bota, não, é colecionar, eu guardava aquilo com o maior carinho. E o primeiro recorte que eu tenho, não é nem o recorte, é a página inteira, na verdade, é do 10º gol do Pelé. E olha a curiosidade, como é que isso chegou à minha mão. Eu era um garoto pobre, não tinha dinheiro para ficar comprando jornais, enfim, minha família tinha poucas posses, nos anos 60, então a gente não tinha como se dedicar a ficar comprando jornais e revistas, né? Então, o que caía na minha mão, eu guardava. E o primeiro que eu resolvi guardar, um belo dia, isso no início dos anos 70, né? Lá para janeiro, fevereiro, não lembro direito o mês, mas no início dos anos 70. Minha mãe tinha ido à feira e ela volta. E naquela época, hoje eu boto tudo em sacolinha, né? As bananas em sacolas, laranjas, tudo. Naquela época, eles embrulhavam em jornais. Até o peixe vinha embrulhado em jornal, né? E ela chegou lá com aquele embrulho de um cacho de bananas lá, uma dúzia de bananas lá, colocou lá. E eu sempre fazia isso, né? Pegava os jornais que, né, às vezes velhos, né, de 1 mês, 2 meses depois, né?
desamassava, né, porque eles iam todos embrulhados, e começava a ler, que é né, não dá para comprar, você lia o jornal velho, mas você se informava de uma série de coisas. Amor pelo jornalismo nascendo ali também. De uma certa forma, sim. Né? Nessa época eu ainda não tinha consciência de ser jornalista, eu queria ser jogador de futebol. Né? Mas aí depois eu acabei virando jornalista. Eu peguei esse jornal e falei, pô, olha só, que maravilha, fala do 1000º gol do Pelé. E eu peguei e li aquelas reportagens todas, assim, fascinado com aquela história. Falei, vou guardar isso. Não na ideia de, assim, guardar porque o santista, fã do Pelé, recebeu aquilo, eu vou guardar. E aquilo iniciou, né? O que depois eu comecei a guardar tudo. Cada vez que o Santos era campeão, eu ia na banca, depois, claro, né, trabalhando, tendo dinheiro, enfim, tendo mais como comprar, eu comprava todos os jornais. Então, eu tenho caixas e caixas com jornais de todos os títulos do Santos do final dos anos 60 para cá. Né? Tenho revistas que saíram sobre o Pelé, enfim, e até o momento triste, quando ele faleceu, fui e comprei vários jornais e revistas que falavam sobre, contando a história do Pelé. Então, eu, de uma certa forma, sim, eu colecionava tudo isso. Não os recortes, mas o próprio jornal inteiro eu guardava. Eu tenho vários, né? Eu tenho um material riquíssimo, né? Jornais que já nem existem mais, Gazeta Esportiva, Popular da Tarde, que era um jornal de esportes aqui de São Paulo. O Lance, que era um outro jornal também que só está na internet hoje, não tem mais a edição impressa. Revistas, né? Revistas Manchete, Cruzeiro, enfim, Placar, uma série de revistas que eu guardo e colecionei, relacionadas ao Santos e principalmente ao Pelé. Né? Isso desde garoto eu tinha digamos, esse lado colecionista, né? Vinculado ao Santos e ao Pelé. Né? Você disse que já faz muito tempo que você tinha vontade de escrever um livro, né? Uma homenagem ao Rei Pelé. E a gente tem aqui um nome que representa, né? Que define o Rei Pelé. Entende? Entende, exatamente. A cada entrevista que ele fazia, né, para reafirmar o que ele estava dizendo, ele usava o que as pessoas podem chamar de um bordão. Na verdade, é uma interjeição, né? Entende? Você entende? Ah, mas você não fez o gol e tal. Sim, mas eu fui derrubado um pouco antes, entende? Claro, se não tivesse me derrubado, eu faria o gol. Então, ele sempre tinha essa coisa, como dizer, olha, né, você perguntou, mas presta atenção no que você perguntou, entende? Né? E no dia que ele morreu, que eu como eu disse, que eu coleciono esses jornais e revistas, eu fui até uma banca de jornal perto de casa, comprei lá uma infinidade, todos os jornais que falavam sobre o Pelé eu comprei. Né? Já tinha umas revistas lá, também comprei. E aí eu sentei num café, né, tentando digerir tudo aquilo, ainda, digamos, né, um dia depois, ainda meio que de luto, né, pela perda do meu ídolo, e eu estava folheando, e aí, entre as frases do Pelé, num jornal estava lá, entende? Eu falei, puxa, se eu for escrever um livro, vai ser esse o título. E aí eu comecei a pensar em todas as histórias que eu tinha, né? E a morte do Pelé, pessoalmente, a mim, fechou um ciclo, porque o desejo que eu tinha anterior de escrever um livro, de fazer um livro de entrevistas com o Pelé, não ia ser mais possível. Né? Eu alimentei isso sempre. Não, talvez um dia né? Um dia, talvez, melhore de saúde, eu possa entrevistá-lo agora, ele fazer um balanço da vida, enfim, todas essas questões. Não deu. Ele foi embora, então acabou. Então, a partir daí, eu falei, bom, o que resta? Resta as minhas memórias. Tá? Eu não vou fazer um livro biográfico do Pelé. Isso já existe, já está aí, as pessoas já fizeram. Tá? Filmes, as pessoas já fizeram. Então, o que não foi feito? A minha visão de um torcedor apaixonado a respeito de como o Pelé influenciou a vida dele. Então, acho que é a homenagem que eu posso prestar ao meu ídolo. E eu, entre as várias histórias que eu tinha mais de 10 histórias, mas eu selecionei as que seriam melhores, né? Aquelas que são mais significativas. E aí eu coloquei no livro essas 10 histórias, né? E com o título, né? Eu já tinha, entende, tem que ser isso, entende. Né? As pessoas vão ler, entende por que eu escrevi? Tá aqui, por que você escreveu o Pelé? Você não é um comentarista esportivo, você não é um locutor esportivo. Tá? Você sempre trabalhou em outra área que não a área esportiva. Por que você escreveu o livro do Pelé? Falei, leia, aí você entende por que eu escrevi? Aí vai entender o porquê que eu escrevi essas 10 histórias, relatando momentos que o Pelé esteve presente na minha vida.
tá? Sem ele estar presente fisicamente, né? Fisicamente um momento que ele teve presente, que é o que eu fiquei a 1 metro de distância dele, quando eu fiz a cobertura da inauguração da Estação Santos Imigrantes. Em outros momentos ele teve presente, que eu posso contar aqui vários deles, por exemplo, em Veneza, né? Tem uma passagem bastante interessante. Daqui a pouquinho você conta, Franklin, Perfeito. sobre essa passagem bastante interessante. E você, quer entender mais sobre o porquê o Franklin escreveu esse livro e o que ele traz aqui de curiosidade sobre o Rei Pelé? Então continue com a gente, nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Até já! Programa Análise Direta de volta, hoje recebendo Franklin Valverde, jornalista, escritor, poeta, ele que acaba de lançar o livro Entende? 10 crônicas sobre Pelé, é isso mesmo. Quer saber mais? Quer entender mais? O que tem aqui dentro desse livro são curiosidades interessantíssimas, viu? São 10 crônicas. Perfeito. E eu quero entender como é que você escolheu. Como é que você foi exatamente nessas 10 histórias de influência do Rei Pelé sobre a sua vida? Perfeito. Na verdade, você começa a pensar, quando eu quis fazer essa homenagem ao Pelé, eu elenquei acho que umas 15 histórias, né? E algumas não tinham assim, muita importância, enfim. Aí eu selecionei as 10 que me diziam mais de perto, né? Comecei com o relato da morte dele, né? O quanto isso me afetou. E aí eu fui regredindo no tempo, né? Até chegar o momento em que eu me tornei santista. Por que eu me tornei santista? Então, a primeira é essa, que eu relato da morte dele, a importância dele, os preconceitos que se tinham a respeito da figura do Pelé, as exigências que se faziam socialmente ao Pelé, né? Às vezes sem entender que ele era um jogador de futebol, ele não era um militante político, e às vezes queriam cobranças dele como se ele fosse um militante político, não que ele não tivesse posições políticas, ele tinha, tá? Mas, digamos, ele era um homem do tempo dele, e ele fazia o quê? Jogava futebol, e é isso que ele se dedicava, né? A segunda crônica, eu falo de uma viagem que eu fiz, né, para a Europa, né, pré-pandemia, né, pré-pandemia foi em 19, e eu fui para Veneza, que era uma cidade que eu queria tanto conhecer, que é uma cidade lindíssima, que eu recomendo quem tiver a oportunidade de viajar para a Itália. Roma, Firenze, né, que é Florença, né, para nós em português. Inclusive e tem Veneza. a foto aqui, né? Essa é uma foto que eu fiz. Tem uma foto, de Veneza. tem algumas fotos aqui que são um arquivo pessoal, né, Isso. Franklin? Fotos E que eu essa fiz. daqui é uma delas, trazendo então uma ilustração dessa sua viagem e que mostra que realmente Pelé era conhecido no mundo inteiro, né? Exatamente. Eu estava passeando por Veneza e numa das umas ilhas lá de Veneza, tinha a Murano, né, que é conhecida pelos seus cristais, pelos objetos de vidro, vasos, castiçais, muito bonitos, né? O cristal de Murano é muito valorizado no mundo todo. E tinha o Museu del Vetro, né, o Museu do Vidro. Eu falei, quero dar uma passada lá, quero conhecer. E Veneza tem as ruas muito pequenininhas, né, ruas que às vezes são um verdadeiro labirinto. Para você andar por lá, para você se perder, não precisa de nada, né? A coisa mais fácil do mundo é você se perder em Veneza. O que é uma maravilha também, né? Porque é tão linda aquela cidade, né, que você perdido por lá, você já curte demais a cidade. Mas, enfim, a gente tinha um objetivo para ir, a gente queria até o Museu do Vidro. Aí, meio perdido lá numa das ruas lá em Murano, né? Eu falei, vi 2 senhoras conversando na porta de uma casa. Eu falei, são as locais, né? Vou perguntar para elas onde que fica, como é que faz para chegar até o Museu do Vidro. E eu estava vestindo, né, aquele verãozão italiano, uma camisa listrada do Santos Futebol Clube, né, que é a camisa considerada a camisa número 2. Né, que você tinha lá umas 10 no seu armário. Não levei tanto, porque a bagagem não cabia tanta coisa, mas enfim, eu tinha acho que umas 3 do Santos, isso sim, com certeza, eu tinha umas 3 camisas. E eu vesti essa camisa e estava lá. E aí quando eu cheguei lá, né, pedi licença, né, buongiorno, um italiano meio macarrônico, mas o suficiente para se comunicar. E aí eu perguntei para ela como fazia para chegar ao Museu del Vetro, né, que é o Museu do Vidro. E ela começou a olhar sério assim para mim, olhava assim para minha camisa, assim, né, olhar meio fechado, como que eu estivesse, o que está fazendo?
Eu fiquei meio assim, ué, será que ela não gostou? O que ela não está gostando? Ela falou assim, não, eu vou te responder, mas antes eu queria saber, que camisa é essa que parece da Juve? Eu não gosto muito da Juve, não. Eu falei, não, essa aqui é a camisa do Santos, de Brasília, Santos de Brasília, Pelé, el rei del calcio, o rei do futebol. Aí ela abriu um sorrisão, falou, ah, Pelé! Eu falei, pronto. Menos mal, agora já quebrou o gelo, né? Ela falou, sim, Pelé, grande jogador. Ela começou a falar do Pelé, que eu entendi boa parte da conversa. Ela falava com aquela rapidez do italiano, que muita coisa eu não conseguia entender. Ela se empolgou, provavelmente era uma amante do futebol, inclusive do Pelé. Sim, exatamente. E aí, ela falava bem do Pelé, elogiando o Pelé e tal. E o que eu consegui entender? Que ela conheceu o Pelé num evento que ela participou em Milão, um evento publicitário, que o Pelé era uma pessoa simpaticíssima, que tratava todo mundo com muita cordialidade, com muita simpatia, e que era uma figura, assim, muito carismática, né? Isso eu consegui entender. Só que ele era baixinho. Eu falei, pô, baixinho? Acho que o padrão dela era aquela zagueirada italiana de quase 2 metros de altura. Pelé tinha 1,70 m e pouco, né? Então, ou seja, não era tão baixo assim, não era o Romário, né? Que era um baixinho. Mas, enfim, o padrão dela era baixinho, né? E falou assim, não, o Pelé é fantástico, tá, vou te explicar o caminho. Ele me explicou o caminho e tal, eu saí. Falei, pô, olha só, foi de uma simpatia tremenda, né? E, de uma certa forma, a camisa do que eu estava vestindo era um passaporte informal, né? Que me abriu as portas para eu poder ir, né? Dentro daquelas ruazinhas pequenas, daqueles becos todos lá, você chegar até o museu. E isso foi graças ao quê? A camisa do Santos, né? Porque você vai falar, como o pessoal faz, né? Você vai perguntar, mas lá para frente, vai lá para frente. Pergunta quando você chegar lá que vão te explicar, né? Então você vai até o lugar, você chega lá e a pessoa, às vezes você passa uma esquina, e não, você tem que voltar e tal. Aquelas coisas que às vezes nem sempre todo mundo tem. O brasileiro, né, de uma certa forma, ele é muito solícito com os estrangeiros quando vem aqui para o Brasil, né? O brasileiro vai, procura explicar, às vezes até desvia do seu caminho e leva, ó, você vai entrar por esta rua aqui e tal, né? Então você vai para lá, eu tenho que voltar, mas você vai para lá, você segue, você vai seguir, né? O brasileiro tem essa simpatia, né? De receber bem os outros. E fora do Brasil, nem sempre é assim, né? Às vezes o pessoal, lá na frente você pergunta, lá na frente, então você fica meio, né? Às vezes você encontra as pessoas que sim, que tem essa simpatia nossa, né? De explicar direito e tal. Na Itália aconteceu isso comigo, né? Então essa é uma das histórias que eu conto, né? Que o Pelé, que nem teria porque ficou presente, né? Nesse passeio, né? A figura do Pelé, ele abriu portas de uma certa forma, porque aquela senhora que conheceu o Pelé, né? Que tinha uma simpatia muito grande, a hora que encontrou um torcedor do Santos, um simpatizante do Pelé, ela falou, pô, vou ajudá-lo, por que não, né? E aí me explicou o caminho e eu consegui chegar até lá, né? Então é o que eu digo, né? Que é o título da crônica, é um passaporte que não precisa de carimbo, né? Você ter essa camisa do Santos, essa vinculação fora do Brasil com o Pelé é muito importante, né? Que o Pelé levou essa imagem do Brasil positiva, né? E eu tenho certeza que não foi a única vez que o Pelé te abriu portas. Sim. Foram muitas, não? Você ser brasileiro, né? As pessoas... o Brasil é um país muito bem visto lá fora, né? Isso é inegável. E, em geral, muito dessa visão positiva do Brasil vem do futebol, né? Dessa expressão esportiva e artística, né? Porque o futebol é um esporte, né? Mas às vezes ele chega muito próximo à arte, né? A forma como você jogar o futebol do brasileiro é quase que uma dança, né? É uma expressão, né? Está entre a dança, o teatro, né? De uma certa forma. Então, esse aspecto aí, né? Por ser brasileiro, por ter, digamos, esse dom, né? E quantos brasileiros não vão para fora do Brasil representar o Brasil e jogar, né? Na Europa principalmente, e atualmente não só na Europa, vão para os Estados Unidos, vão para a China, Oriente Médio, enfim, em todos os lugares o brasileiro está levando a arte do futebol, né? O esporte, mas, como disse, também a arte do futebol. E isso acaba, né? Quando você chega no Brasil, você é brasileiro, as pessoas logo vinculam você, né? com toda essa arte do futebol. Isso, de uma certa forma, você acaba sendo bem visto, né? Isso se deve muito ao Pelé e ao Santos também. Claro, o Santos parou uma guerra. O Santos foi um time que conseguiu parar uma guerra. Pois é. Né?
A guerra de Biafra nos anos 60, né? O Santos que excursionava demais, né, naquela época. Naquela época, por exemplo, o Santos preferia, às vezes, não jogar Libertadores, que não era obrigatório jogar Libertadores. O Santos podia ter tido uns 8 títulos de Libertadores, tem 3, né? 2 lá na época do Pelé e um depois agora na época do Neymar. Podia ter uns 8 ou 10 títulos, né, se ele tivesse disputado tudo aquilo, porque era uma máquina de jogar futebol. Mas, naquela época, o futebol sul-americano era muito violento, né, o pessoal batia demais. Né. Bom, até hoje, né, a gente vê certos jogos aí que o pessoal brinca, o pessoal dá medalhinha para cima. Né. Então, ainda tem um pouco disso, né, mas naquela época era pior ainda. Então, o Santos preferia excursionar pelo mundo, dar espetáculo pelo mundo, do que disputar Libertadores. Tá? E nessas excursões que o Santos fazia, ele ia para o mundo inteiro, ia para Europa, América do Norte, Oceania, Ásia, ia para todos os lugares. Tá? E uma dessas excursões ele foi até a África, na Nigéria, e estava tendo uma guerra. Tá? E o dia que chegou o time do Santos, teve um armistício entre os 2 grupos que estavam guerreando, para assistir um jogo do Santos, né? Para assistir um jogo do Pelé. Então, Pelé parou a guerra. Enquanto a chegada do time do Santos, a partida que foi realizada e a saída do Santos, não teve guerra. O Santos saiu, voltaram a guerrear. Então, um time que parou uma guerra, né, que é uma coisa raríssima, né, isso está na história do clube. Né. Você traz algum destaque sobre esse assunto? Esse não, porque eu não vivenciei isso, né, que aqui são histórias que eu vivi. As 10 histórias que estão aqui são histórias que eu vivi. Então, foi nisso que eu centrei. Mas isso está em livros, em reportagens, na internet, pode pesquisar, as pessoas vão encontrar essa informação. Né? O time que conseguiu parar uma guerra. Né? Enfim, são 1000 histórias que o Santos tem, né? E as 10 que estão aqui são 10 histórias que eu vivi. Como essa que aconteceu em Veneza, né? Eu passando pelas ruas lá procurando o Museu do Vidro, né? A senhora olhando feio para mim por causa da camisa, achando que eu era torcedor da Juventus, né? Falei, o que esse cara da Juventus está fazendo aqui em Veneza, né? Mas ela olhou assim e falou, mas isso não é o símbolo do Juventus, que time que é, né? Qual que é o seu time? Não, o Santos, né? E aí realmente abriu as portas naquele momento. Né? Então tem essa coisa do ser brasileiro, antes de mais nada. Porque não precisa ser santista. Se você é brasileiro, está fora, as pessoas, Pelé, né? Futebol, né? E outros jogadores de futebol, então você acaba sempre sendo visto de uma outra forma, né? Porque as pessoas gostam muito de futebol, né? O futebol hoje está espalhado pelo mundo todo, né? Então, e o Pelé tem muito a ver com isso. Sim, né? Talvez seja a principal figura, né, do futebol ser o que é hoje, né? Porque ele levou, isso é inegável, né? O Pelé levou esse esporte à categoria de arte também. Né, com as suas jogadas. Depois vieram Maradona, Messi, enfim, Ronaldo, Ronaldinho, enfim, uma série de outros jogadores aí. Né, mas com técnicas diferentes, né? Ele se destacaria hoje? Acho que seria muito mais. Pelé fez 1.238 gols, 30 e poucos gols. Né? Se ele jogasse hoje, ele faria 2.000, 3.000 gols na carreira dele. Porque ele fez tudo isso sem ter os recursos que se tem hoje. A camisa, por exemplo, as camisas hoje, o pessoal vai entrar para jogar, a camisa tem a evaporação muito rápida do suor. Então a camisa fica mais leve para você jogar. Aquelas camisas de algodão, pesava. Daquela época, né? Então você jogava 20 minutos, a camisa já estava pesando, então você tinha que carregar aquele peso danado da camisa. A bola era de couro, né? Um couro que se chovia, molhava, encharcava, pesava muito mais. Então você conduzia aquela bola, a bola não corria com tanta facilidade. Né? A tecnologia ligada à medicina esportiva. Né? Então você tem uma recuperação muito mais rápida nos dias de hoje, você tem formas de... Você tomou uma pancada, você tem condições de jogar ou não? Passa no departamento médico, o departamento vai examinar. Às vezes eu falo, não, eu estou bem, eu posso jogar. O departamento médico fala, você não pode, você vai ter que ficar uma semana em recuperação fazendo fisioterapia, porque senão você vai quebrar. Naquela época não tinha isso. Tinha o que eu lembrava quando o garoto que o pessoal falava, tinha infiltração, né? Que era uma injeção que eles davam e o sujeito entrava anestesiado, na verdade. Pois é. Ele não sentia nada porque estava anestesiado. Aí depois passava a anestesia, estava pior do que antes.
É verdade. Franklin, a gente segue falando sobre esse assunto já depois do intervalo. Não saia daí, vamos seguir falando sobre as 10 crônicas sobre Pelé. A gente já volta. Programa Análise Direta de volta, hoje falando sobre crônicas do Rei Pelé, que estão aqui neste livro, o livro Entende, que foi escrito por Franklin Valverde, jornalista, poeta, escritor. E o Franklin traz aqui as experiências dele, né, com o Pelé. Na verdade, são as influências que o Rei Pelé teve sobre a sua vida e, diante disso, a gente entende ou a gente acredita que você já viu o Pelé em campo. Sim ou não? Não. Como não, Por Franklin? incrível que pareça, eu não consegui ver o Pelé jogar em campo, só pela televisão. E pelo rádio, acompanhava pelo rádio. Né? Foi um apaixonado mesmo sem vê-lo em campo. Você me contou aqui antes que chegou a vê-lo pessoalmente, né, numa coletiva de imprensa sobre uma outra questão. Ele ficou ali a 1 metro de você, foi um momento emocionante, mas essa emoção de vê-lo em campo você não teve? Não tive. Eu tinha 14 anos e o Pelé estava encerrando a carreira. Tá? Ele ia ter o último jogo dele no Pacaembu. Tá? Aí, como eu disse, eu era um garoto pobre, né? Meu pai não tinha dinheiro para me pagar, para ir para o estádio, assistir o jogo e tudo mais. E quando eu soube que ele vinha jogar, eu fiquei enchendo a cabeça do meu pai durante uma semana. Ô pai, eu queria assistir o jogo, né? Hoje que as crianças têm dinheiro, as de classe média têm dinheiro, não, eu era criança pobre, não tinha dinheiro mesmo. Eu fiquei uma semana martelando a cabeça do meu pai. Eu não sei se por dó, para parar por inhação que eu estava fazendo com meu pai, ele me deu 10 cruzeiros, na época acho que era cruzeiro, 10 cruzeiros, que era o suficiente para ir e voltar de ônibus, tá? E para assistir, comprar o ingresso para assistir no tobogã, que era o lugar mais barato, mais popular do estádio do Pacaembu. E eu fui para lá, fui eu e uns outros amigos, né? Não só santistas, né? Corintianos, palmeirenses, enfim. Que nessa época o futebol não tinha essa rivalidade e esse ódio que às vezes tem com as torcidas dos dias de hoje. Então, as pessoas tinham uma convivência muito mais pacífica, né? E eu fui para lá. Chegando lá, a gente tem a notícia de que os ingressos para o tobogã estavam esgotados. Não tinha mais nenhum ingresso. Tá? Que decepção. Uma decepção tremenda. Aí a gente fica assim, meu Pedro, pô, caramba, eu queria tanto ver o Pelé, não vai ter como, que está esgotado. Nisso, o que acontece? Tinha a cavalaria da Polícia Militar em frente à bilheteria, né? E resolve presentear todo mundo que estava lá com um jato de gás lacrimogêneo. Então, você imagina, um garoto, 14 anos, a cara cheia de espinhas, né? Você recebe aquele jato de gás lacrimogêneo, minha cara ardia inteira. Eram os olhos, as espinhas. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande na vida como naquele momento. Tá? O que eu fiz? Eu e os outros que estavam lá presentes, vamos sair daqui o quanto antes, porque, claro, né, a gente sabia que naquela época a polícia militar, né, depois do gás lacrimogêneo, vinha as borrachadas, né? Sem perguntar o porquê. Tipo, vamos embora antes que a gente tome alguma borracha pela cabeça, sem saber o porquê, só porque assistir o jogo. Só por isso, então a gente saiu de lá, fui me informar para assistir nos outros lugares que tinham ingresso ainda, não tinha dinheiro. Dinheiro não dava, não era dinheiro suficiente. Do lado do Pacaembu tinha um morro com uma série de árvores. Falei, bom, tem gente subindo na árvore para assistir o jogo pela árvore. Vamos tentar. A gente subiu o morro, não tinha mais galho livre também. E quem estava no galho falou, só dá para ver um pedacinho do campo, não dá para ver nada. Tive que voltar para casa sem assistir o Pelé jogar. Ai, e depois desse jogo, ele jogou na Vila Belmiro, né, e encerrou a carreira. Então depois nunca mais vi. Depois ele foi jogar nos Estados Unidos, mas não tinha dinheiro nem para ir para o Pacaembu, e dirá ir para assistir para Nova York, assistir o Cosmos jogar. Então eu acabei não vendo o Pelé jogar, infelizmente. Se tornou impossível, né? Bem, você também fala, Franklin, sobre técnicas de futebol dentro do seu livro, apesar de ter dito que não tinha ali aquele dom, mas como jornalista, né, era um estudioso, então, eu nessa época, um amante de futebol. Nessa época eu ainda tinha a ilusão de querer ser jogador de futebol. Então, quando o Pelé aparecia numa entrevista, eu parava para ouvir o Pelé, né?
E várias vezes as pessoas perguntavam, pô, Pelé, como é que você faz para jogar, para driblar e tal? E aí ele começou a contar algumas técnicas, né? Como é que você mata uma bola no peito e a bola cai no teu pé? Que eles ficavam impressionados, né? A bola vem numa velocidade imensa, bate no peito dele e cai no pé. A gente vê até hoje, né? A pessoa vê a bola, mata no peito e a bola vai no pé do adversário. Aí você fala, pô, que absurdo, não sabe matar. Então ele tem a técnica, você enche o peito de ar, a hora que a bola vem, você esvazia automaticamente, faz né, amortece a bola e ela cai no teu pé. Né? Pelé ensinava isso. Né? Você vai cabecear. Como é que você vai cabecear? Cabeceia com o olho aberto. Você pode ver, tem jogador cabeceando com o olho fechado. Vai lá e cabeceia. A bola vai para qualquer lugar. Não, cabeceia com o olho aberto, de preferência no chão, para a bola bater no chão e entrar. Você engana o goleiro. Tá? Então são todas as técnicas. Né? Se o gol está ali, você manda direto. Se não, você manda para o chão, que o goleiro não vai pegar. Até ele cair, a bola já entrou. Né? Driblar. A pessoa vai driblar e perde a bola, né? O adversário desarma. Por quê? Não tem técnica para driblar. Você tem que saber. Você está driblando, você fica o teu adversário, você e a bola. Nunca coloque a bola entre você e o seu adversário. Aí fica fácil para ele desarmar. Então tem uma crônica que eu falo só dessas aulas que o Pelé, das aulas que eu tive com o Pelé. Só que faltou talento para poder repetir tudo isso. Para colocar em prática, né? A teoria eu sei como funciona. A prática é que era o problema. Então, no fim, eu acabei não sendo jogador de futebol. Apesar de saber como você tem que matar a bola no peito, como é que você tem para driblar, né? Bota a bola para cá, o adversário está aqui. Se ele vem para cá, você joga para o outro lado, enfim, né? Fica sempre entre... A bola tem que estar entre você e o adversário. Não entre o adversário e a bola fica no meio dos dois, não, que aí ele vai te desarmar. Né? Enfim, outras técnicas. Eu cito essas três aí, que são as mais marcantes. A gente vê até hoje jogadores profissionais, né, fazendo essas barbaridades. Vê a bola, enche o peito, a bola bate, vai para fora, vai para qualquer lugar, não domina a bola. Então não adiantou nada você matar a bola no peito. Vai cabecear, fecha o olho, a bola vai para qualquer lugar, menos para o gol. Né? E aí, né, os times perdendo, não sabem por que perdem. Perde por quê? Porque os jogadores não têm o básico, o fundamental no dia a dia do futebol. É isso, para quem tem esse talento nato, o livro também é muito importante, serve como manual. Sim, essa crônica pelo menos serve, né? Serve até para entender, né, que é uma questão de técnica, né? Você tem que ter. É uma coisa que o Pelé, isso eu não relatei aqui, mas uma coisa que o Pelé fazia. Pelé ia driblar, usava a perna do adversário como uma forma de fazer o passe para ele. Então ele estava driblando, o adversário estava lá, ele jogava a bola na perna do adversário. Quando o adversário sentia a bola na perna, ele meio que, né, se você sente uma batida qualquer, você para. Né? Quando o adversário parava, a bola, claro, bateu, ela volta, né, da física. Ao voltar, o Pelé recebia e passava enquanto o cara estava processando o pensamento que bateu uma bola no pé dele, na perna dele. Né? Então o Pelé fez isso inúmeras vezes. Né? Ele está driblando, ele não vai, e o cara está lá, se passar ele vai derrubar. Eu não vou conseguir passar. O que ele fazia? Ele jogava na perna do adversário, aquele segundo que o adversário ficava assim, bateu a bola na minha perna. O segundo que ele fez, o Pelé já recebeu ela de volta e já foi. Quando ele queria perceber, ele já estava lá atrás, já tinha ido. Né? Além de falar sobre a carreira do Pelé, né, sobre esses momentos da carreira que estão relacionados com a tua vida, você traz ainda outras faces do Pelé aqui? Traz alguma informação sobre o momento que ele foi ministro, ou até mesmo da ligação dele com a música? A gente encontra isso no teu livro? Na primeira crônica, eu falo da época que ele foi ministro. Né? A importância que ele teve como ministro, principalmente para a lei do passe, né, para o jogador de futebol, isso foi muito importante. A valorização dos esportes olímpicos, né, a lei Pelé contemplava isso, os paralímpicos também. Então, isso eu cito. Na parte musical, não. Né? Essa acho que é a coisa que eu queria ter tratado no livro de entrevistas, que não foi possível. Né? Mas essas questões de ministro eu trato. Não entro no livro, eu pessoalmente não entro nas questões de saúde do Pelé, isso não. No pós-fácil, tem um jornalista aqui, amigo meu, que escreveu um pós-fácil, que ele trata rapidamente as questões de saúde no fim da vida. Né? Que esse livro ele tem também uma apresentação, né? E 2 pós-fácios, né? que falam sobre o livro e falam alguma coisa sobre o Pelé também. Né? Pessoas que eu convidei para escreverem, para poder, digamos, enriquecer a obra mais ainda. Né? A Kátia Marquese, que é uma poeta, ela fez a apresentação,
santista. E tenho também um pós-fácil do Evandro Cruz Silva, que é um escritor, né? Que ele fala sobre o Pelé indescritível, e o Vladimir Miranda, que é um cronista esportivo, que fala algo mais sobre o Pelé, que ele cita alguma coisa sobre essa fase final da vida do Pelé, em que ele estava com problemas de saúde. Nas crônicas não, porque eu preferi falar do Pelé da forma mais positiva, mais agradável, e o que marcou a minha vida, a figura do Pelé, né? E essa fase final, acho que preferi não entrar, deixar só mais essa visão mais positiva, mais agradável da vida do Pelé, né? Grandes façanhas. A gente ouve dizer, né, que o gol mais bonito do Pelé teria acontecido no Juventus, na Moca, mas que foi um gol que não tem registros em vídeo. Sobre alguma façanha assim que não foi registrada em vídeo, você também traz ou não? Não, porque na verdade o que eu relato são relatos pessoais, né? Esse foi uma de uma das crônicas que eu não incluí no livro, né? Uma que o Pelé já não estava mais no Santos, ele estava no Cosmos, e eu em casa assistindo uma partida do Cosmos, né? Que estava apresentando o Pelé. E eu lembro assim, claramente, um jogador do Cosmos descia pela lateral direita e ele joga uma bola, faz um lançamento, né, para o lado esquerdo do campo. E a bola começa a viajar, né? Viajar assim, vai, né, aquela bola subindo. Onde que vai dar essa bola? E a bola vai indo. Nisso o Pelé chega e a câmera começa a se aproximar de onde a bola iria cair, e vê o Pelé pulando no ar assim, sabe, do nada, né? Pulando. Quando o Pelé está no ponto mais alto, a bola chega e ele chuta e dá uma bicicleta. E a bola entra no gol. É um dos gols mais lindos que o Pelé já fez, né? Você pensar o raciocínio dele, a bola sendo jogada para o nada, né? Se for passar a bola, não vai dar em lugar nenhum, né? E aí depois você olha num canto lá, no outro canto do campo, um sujeito pulando, a bola do nada também, assim, no vazio, pulando, né, ficando deitado no ar, e a bola chegando no momento que ele faz a bicicleta, né, que ele dá aquela... Um gol lindíssimo, de uma plasticidade tremenda, né? Por isso que Pelé é o que era, né? Porque quando a pessoa vai ter essa ideia de pensar, né, de saber que a bola vai chegar lá, né, e ele conseguir fazer essa jogada. E ele realmente é assunto para mais de 5 horas de conversa, né? Como disse o assessor aqui nos bastidores. Mas a gente já está quase encerrando e eu quero entender, Franklin, a gente tem aqui um livro escrito por um apaixonado, por um torcedor apaixonado, torcedor do Santos, né? Mas que, muito além do Santos, é um grande apaixonado mesmo pela trajetória do Rei Pelé. E eu quero entender, esse livro aqui não é só para torcedores do Santos, não é um livro só para quem é apaixonado por futebol, não é só para quem quer saber sobre o Rei Pelé, é um livro muito rico. Sim, é um livro para quem gosta de histórias. Quem gosta de histórias vai encontrar 10 histórias agradáveis de serem lidas, histórias às vezes engraçadas, algumas delas, outras emocionantes, outras até tristes, né? Do episódio do Pacaembu é uma história triste, né? Porque até o título, né? Na primeira vez, eu chorei. Chorei do gás lacrimogêneo que eu recebi inicialmente. E depois, quando cheguei em casa, da tristeza de não ter conseguido realizar o meu sonho. É um livro para literatura, é um livro para toda a família, né? Eu digo, é um livro que pode servir para a criança que está iniciando a ler, porque é uma literatura fácil de você ler, não tem muitas palavras difíceis, então é tranquilo. É para adulto que gosta de futebol e mesmo para quem não gosta, porque vai ter uma leitura assim agradável, são crônicas, então você lê assim numa sentada, você lê o livro e vai se deliciando com as histórias que vão sendo contadas, enfim, né? É a presença desse brasileiro que virou sinônimo, né? Isso é importante, né? Virou sinônimo de qualidade, de expressão, de excelência em uma atividade humana. Pelé hoje virou verbete de futebol, de dicionário, né? Não só de futebol. Entende? 10 crônicas do Rei Pelé. Onde encontrar? O livro foi lançado pela Patuá, é importante dizer, a editora Patuá, a editora do Eduardo Lacerda, que lançou, e você encontra ou no site da Patuá ou na Amazon, né?
qualquer lugar do mundo você pode comprar, que o livro chega até você, né? O Entende 10 Crônicas sobre Pelé. Um livro que eu digo que é de futebol pela visão de um torcedor apaixonado. É isso aí. Franklin Valverde, autor então desse livro, Entende 10 Crônicas sobre o Rei Pelé. Foi um prazer te receber aqui. Peço para você deixar suas considerações finais. O prazer é meu. Vir falar de Pelé, falar de literatura, para mim é o maior prazer. Tá? E ver que uma pessoa que conduziu assim, essa entrevista de uma forma tão agradável, eu fico extremamente feliz. Tá? Eu espero que as pessoas tenham gostado e leiam o livro. Leiam o livro, acho que dê um espaço para a literatura, acho que a gente precisa valorizar a literatura brasileira. Não só a minha, mas de outros escritores brasileiros também, eu acho fundamental. Nossa literatura é riquíssima e às vezes não se conhece tanto quanto deveria. Obrigada, Franklin. Aprendi muito, viu? Tenho certeza que o pessoal em casa também aprendeu. E se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal lá no YouTube, que é o Hit Jornalismo. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima.